Paz. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 9, diz assim: E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado de 4 pontas, vindo para a terra. Eu não vou entrar mais no mérito na letra, que é maravilhosa, a palavra de Deus, porque eu quero falar na unificada. A letra é maravilhosa, que é a palavra de Deus. Mas se eu for falar explanando a letra, eu não saio do contexto, permaneço no contexto, permaneço na palavra, porém não falo sobre o que eu quero falar, que é o meu testemunho, a vivificada. Essa parte que acontece com Pedro, que é um arrebatamento de sentido, e existe tradução que fala que é êxtase. Êxtase é desmaio, e desmaio vem de sentir mal. E quem já teve a experiência de ser arrebatado, em sentido, não traz aflição ou sentido, mas em espírito parece que traz assim um certo, digamos, algo girando assim, que vem rodando dentro, e a pessoa sai do corpo. É mais ou menos assim. Quem não compreendeu, depois com o tempo eu explico melhor, porque eu quero falar sobre o meu ministério. O Ministério União da Igreja Peniel, o Senhor se revelou para mim em visão, me chamou como apóstolo. Eu com meus 20 e poucos anos, hoje eu estou com 59 do chamado em visão. Já era pastor, mas o Senhor me chamou como apóstolo em visão e se revelou em algo que eu não posso revelar agora, sobre a igreja do Senhor. Quando eu falo igreja, eu não falo placa, eu falo corpo em toda a terra. Mas vamos continuar. Eu muitas vezes preciso descansar, porque as ministrações de cura interior são cansativas. Não que eu faça, quem faz é Deus, mas o meu corpo, ele coopera, quer dizer, Deus é que age, Deus é quem faz, Deus é quem desenvolve tudo, Ele que faz tudo, Ele que opera tudo. Mas nós só somos mero instrumento desse agir de Deus. E é cansativo, temos que estar jejuando, temos que estar se consagrando a Deus, temos que estar sujeitando a sua palavra, temos que estar pregando uma palavra genuína, um ensinamento genuíno, para que as pessoas venham crescer espiritualmente e não estarem ensinadas de forma incorreta. Nós não somos donos da verdade, porém procuramos permanecer dentro da palavra. Então, hoje mesmo eu tenho em Profilurb uma ministração, dia sábado, eu tenho cura interior e dimensão espiritual no bairro de Profilurb, dia de sábado, porque esse tipo de culto eu faço mais reservado dentro de um bairro que é mais receptível a esses dons. Porque certas ministrações, até a expressão dimensão, choca algumas pessoas, porque não entendem o que a gente quer dizer. Gente, falar do Espírito sempre vai ser impactante e vai surpreender, porque a ação do Espírito surpreende e surpreenderá sempre nós, porque somos humanos limitados e Deus não. Nós estamos acostumados a aguçar ou usar os 5 sentidos naturais e não temos muito assim. Glória a Deus, costume de usar muito a fé, viver o sobrenatural sempre, fé, unidade, sempre, viver sempre no Espírito. A gente anda no Espírito, mas viver sempre no Espírito, que eu falo, estar em jejum, estar sem fazer algo físico, só dedicado em oração, ficar no Espírito o tempo todo. Nem sempre a gente tem que fazer alguma coisa física aqui e ali. Isso não tira a gente do Espírito, da presença de Deus, porém nos limita. Mas Deus é ilimitado. Então eu preciso muitas vezes repousar. Tenho dificuldade porque a minha vida é uma batalha constante, como da apóstola, que eu dou cobertura nesse ministério dela e ela dá o meu.
e ela faz esse trabalho na PNL e eu fortaleço o ministério dela, ela fortalece o meu união da igreja, aí o Senhor nos fortalece e a igreja, o corpo em si. Então o que eu preciso é que os irmãos orem nas suas orações, apresente o meu ministério, porque lidar com essas ministrações não é brincadeira. Agora mesmo estou aqui, passei um período de consagração, aí eu tenho que me alimentar porque o corpo cansa, entendeu? Porque muitas vezes a gente vai a pé para os lugares que nós vamos, ministrar em Profiluba é tudo ladeira, e passamos tempo ministrando a palavra para entrar na área dos dons, e ministramos muitas vezes o povo todo de vez, mas a maioria das vezes, especificamente, é uma pessoa por uma. Por quê? Para que Deus revele dons, capacidades, o chamado, o ministério. Então nós trabalhamos especificamente com cada pessoa, porque muitas pessoas estão no corpo, muitas vezes está como obreiro, muitas vezes está sentado, não é separado para nada, mas muitas vezes o Senhor tem um chamado de intercessor, o Senhor tem um chamado para pregador, o Senhor tem um chamado para evangelista, o Senhor tem um chamado em várias áreas, e ele está ali disperso, porque ele não é despertado. Então o ministério da gente, trabalhamos nisso, além de ministrar para libertar as pessoas, nós permitimos que o Espírito Santo se revele a cada um o chamado, como eu já falei em vídeo anterior, na ciência dos dons. Então quando vê esse vídeo, ore. Eu não estou aqui só para compartilhar isso e aquilo. Quando você me vê muito quieto, é porque eu só passo aqui, poste e saio. E nem sempre eu fico aqui para interagir, porque eu estou em consagração, eu estou desenvolvendo alguma atividade espiritual, física dentro do reino de Deus aqui na Terra. Então, nós precisamos de pessoas que cooperem, pessoas que orem, que abençoe mesmo, para que a gente venha levar esse reino, que é o reino de Jesus Cristo, a muitas pessoas. E o combate das trevas a nós é constantemente. E se eu for falar do que Deus já fez e faz e fará através do nosso ministério, chega a assustar algumas pessoas que não creem, porque esses sinais seguirão os que creem, entendeu? Os sinais do Evangelho só seguem a quem acredita. Quem não crê fica sem a experiência, não cresce espiritualmente e na verdade é cercado por espírito murmurador, que critica, que fala mal, que só vive disso. Por quê? Porque não dá lugar ao Espírito bom de Deus, que nos faz falar coisas boas e abençoadoras e edificantes. Então, é só um pedacinho do meu chamado, tem coisas que eu não posso me aprofundar, porque tem linguagem que a gente fala que as pessoas ficam escandalizadas e até diz que não é Deus. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, quando fala sobre dons, quando começa a falar sobre o discernimento da palavra, quando ele começa a introdução, o Paulo, no capítulo 12, versículo 1, ele fala sobre que não quer que os irmãos sejam ignorantes, mas ninguém que fala que Jesus salva fala por outro espírito, e ninguém pode dizer ninguém pode falar mal de Jesus, dizer que Jesus é anátema, se pelo Espírito Santo. Vá lá 1 Coríntios 12 que você vai ver. Então, primeiro discernimento é pela palavra e depois o dom do discernimento de espíritos. Que Deus nos abençoe e que eu possa fazer mais conteúdo dentro disso, e Deus me permitindo, eu vou falar em uma linguagem mais clara, profunda, porque quanto mais é profundo o que se faz no reino de forma edificante, não é nada de heresia, não é nada inventado pelo coração do homem, mas quanto mais a gente avança, mais as pessoas crescem espiritualmente e têm experiência com Deus e passam a dar fruto no reino. E que toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça, né? E logo estarei com mais conteúdo. Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.